Atenção! Começa agora uma teleaula de Sociologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 4. Bons estudos! Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que a gente vê em todo lugar, até aqui nessa feira. Essa coisa é a desigualdade. Desigualdade. Estado das coisas que não são iguais entre si. De semelhança, diferença. Falta de proporção, de equilíbrio, disparidade, distância. Hoje nós vamos tentar entender por que essas diferenças existem, não é, Júnior? É, mãe, vamos ver o que pode ser feito a respeito disso. Bem-vindos à 4ª teleaula do curso de Sociologia. Nesta teleaula, vamos ver como surgiu a desigualdade. De que maneira ela se perpetua? Quais as consequências de ela existir? E o que podemos fazer para que todos tenham as mesmas condições de vida e desfrutem igualmente da sociedade? Desigualdades. Descobrindo e convivendo com elas. Que as diferenças existem, existem. Basta abrir os olhos para ver. Mas será que isso é uma coisa que é assim porque é e ponto final? Uma coisa que é como um raio que cai na cabeça da gente? Ou será que isso é consequência de um processo histórico, que tem causas que nós podemos estudar e compreender? A desigualdade é um fenômeno comum nas sociedades humanas. Os povos antigos costumavam ter hierarquias, definindo quem mandava e quem obedecia. Os sacerdotes, os militares e as elites políticas gozavam de privilégios, enquanto os escravos trabalhavam de sol a sol e não tinham como se libertar daquela condição. E foi a Revolução Burguesa que instituiu como norma que todos nós somos iguais. Nascemos livres e iguais e deveríamos permanecer livres e iguais. Ora, apesar da sociedade agora se autorrepresentar como igualitária, fundada nesse primeiro dos direitos, direito de que todos nós somos iguais, persistem ainda as desigualdades. A regra, a norma diz somos iguais, ao contrário do que dizia a sociedade tradicional. Mas como as desigualdades permanecem, nasce esse raciocínio sociológico, que é para confrontar a norma com a realidade efetiva. Por que uma sociedade que se autorrepresenta como igualitária carrega em seu bojo profundas desigualdades? Uma primeira forma de pensar a desigualdade é pensar desigualdades fundadas nas classes sociais. Por exemplo, a desigualdade entre ricos e pobres. Existem outras formas de pensar a desigualdade, aquelas fundadas nas relações de gênero, a desigualdade entre homens e mulheres. Existe uma desigualdade também fundada nas gerações, as crianças, os jovens, os adultos. E existe, é claro, infelizmente até hoje, uma desigualdade fundada nas etnias, as desigualdades que separam, por exemplo, brancos e negros na sociedade brasileira. Para mim, a desigualdade é a mãe da injustiça. E enquanto ela existir, o mundo vai ser assim, ó. Uns poucos vão ter muito e muitos quase nada. Basta olhar para o lado para ver os exemplos, tanto de um caso como do outro. Oi, eu sou o Diego. Eu nasci numa família sem grandes recursos. Nunca tive luxo, mas sempre tive apoio e condições de lutar pelo meu futuro. Mas desculpa que eu tô com pressa. Eu tô indo para um compromisso super importante. Tudo legal? Eu sou a Tata. Eu não sou pobre, mas também não sou de classe média. Sempre morei de aluguel e estudei em escola pública. Meus pais batalharam muito para poder tentar uma vida melhor. Bom, mas depois eu conto o resto, que meu ponto está chegando. A desigualdade existe no mundo todo. Quase que a gente pode contar nos dedos as sociedades justas e que tratam os cidadãos de maneira igual. A maioria dos países é assim. Um punhadinho de ricos tendo do bom e do melhor. E um montão de gente passando dificuldade. Boa parte da população mundial tem dificuldade de acesso à água potável, à eletricidade e vive em lugares sem saneamento básico.
O acesso aos serviços de saúde e educação básica também lhes é negado. Isso faz com que formem um grande grupo de pessoas indefesas e prontas para serem exploradas pelos mais ricos e poderosos. Marcos, parece que o pessoal da comunidade se empenhou para contribuir com o carnaval desse ano, né? É verdade, Emílio. Todo mundo colaborou com o que tinha. Quem tinha mais, contribuiu com mais. Quem tinha menos, contribuiu com menos. Mas no final das contas, quem saiu ganhando, ó, a comunidade. Olha, e com essa ideia de usarmos material reciclável para confeccionar todas as fantasias, seremos todos iguais. Bom, pelo menos no dia do carnaval. Mas não é sempre que isso ocorre no Brasil. Nosso país nasceu com os portugueses tomando as terras dos índios e explorando o seu trabalho. Já os africanos foram escravizados e submetidos a terríveis humilhações. Essas situações deram origem a desigualdades e preconceitos com base em classe e raça que duram até hoje. Quem é rico tem também prestígio, fala diretamente com os donos do poder e tem sempre as melhores oportunidades para se desenvolver. Tudo é mais fácil. Já para quem é pobre, tudo é mais custoso. Eles são menos levados em conta nas decisões governamentais. E com isso, o ciclo de pobreza se realimenta e parece nunca ter fim. A maioria pode ser minoria? A maioria pode sim se sentir como minoria. Vejamos o caso das mulheres. Elas são em maior número na sociedade brasileira. Só que, de modo geral, se sentem e são tratadas como inferiores. São casos como esse que a sociologia tenta explicar. Por que um grupo de pessoas se vê de um modo e não de outro? E que consequências essa visão de si mesmo traz para a vida delas? Mas não é só com as mulheres. Com os negros também acontece isso, né, Emílio? Marcos, mas olha só que coisa interessante. Você sabia que não existe uma base científica para falar da diferença entre uma pessoa de cor negra e outra de cor branca? Vamos pensar um pouco. O projeto Raízes Brasileiras fez uma análise de DNA para identificar as proporções de origem étnica de várias personalidades brasileiras. Entre elas, o sambista Luiz Antônio Feliciano Marcondes, o Neguinho da Beija-Flor. 67,1% dos genes de Neguinho da Beija-Flor têm origem europeia e apenas 31,5% na África. Isso mostra que raça é um conceito construído socialmente, mas que não reflete nada além de características puramente físicas e, no entanto, pode ter consequências profundas nas vidas das pessoas. Para os sociólogos, a importância do conceito de raça, assim como de gênero, é o significado social desses conceitos, ou seja, as crenças, valores e atitudes que as pessoas têm a partir deles. A raça é um conceito complicado hoje, porque de acordo com a biologia, a genética humana, a raça não existe. Mas a raça é uma construção que tem um conteúdo político e ideológico, no sentido de que a raça é uma categoria de dominação e de exclusão. Então, só que essa dominação e exclusão parte das aparências biológicas diferentes que existem. Pode dizer, o conceito de raça não existe biologicamente, mas na cabeça de um racista, a raça existe. Se na aparência nós até podemos ser diferentes, biologicamente somos iguais. Mas mesmo assim, algumas pessoas usam esses preconceitos de raça e gênero para passar a ideia de que os outros são menos capazes. O pior é que as pessoas passam a acreditar nessas ideias e chegam a se depreciar. O papel inferior da mulher e o status inferior do negro são ideias preconceituosas, construídas socialmente. E esses preconceitos só servem para aumentar a desigualdade. Pagar salários menores para as mulheres é outro caso típico. A gente vê cada vez mais aparecerem mulheres em cargos de responsabilidade e chefia, mas em muitos casos elas recebem salários inferiores aos dos homens. Caramba, eu tô atrasado.
Bom dia. Bom dia. A ideia de que criar e educar os filhos é trabalho só da mulher é outro caso típico. Assumindo sozinhas esse encargo e não dividindo a tarefa com os companheiros, elas têm menos tempo para se desenvolver e perdem oportunidades no mercado de trabalho. Ufa, ainda bem que eu já estou chegando. Como reduzir as desigualdades? Pois é. Como? Nós já vimos que a nossa sociedade devia ser mais justa e discriminar menos as pessoas. Mas só reclamar não adianta. Nós precisamos encontrar maneiras de promover a igualdade. Uma delas é votar com consciência, escolhendo bem quem vai ser o seu representante na prefeitura, no governo. Uma outra maneira é ficar pressionando essas autoridades para que serviços como saúde, educação e saneamento básico funcionem cada vez melhor em benefício de quem realmente precisa. Oi, Tata. E aí, Diego? Eu e a Tata somos voluntários e damos aula numa escola pública aqui do bairro. É tipo um cursinho pré-vestibular. Eu mando bem em português, história e geografia. E eu sou fera na matemática. A gente já tem os nossos empregos e as nossas vidas estabelecidas. Mas mesmo assim, a gente achou que devia separar um tempinho para dar uma força para quem precisa. É o nosso jeito de ajudar o Brasil a ser uma sociedade mais justa e mais bacana de se viver. Vamos entrar, professora? Vamos, que já está na hora. Então. É mesmo? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que diferenças sociais sempre existiram, mas isso não significa que elas sejam inevitáveis. Você viu que nossa sociedade nasceu marcada pela injustiça e ainda está muito longe de oferecer condições de vida dignas aos seus cidadãos. Aprendeu também que a desigualdade, às vezes, se apoia na ideia errônea de que uns são naturalmente melhores do que os outros. Isso não faz sentido, pois os papéis que as pessoas têm na sociedade são construídos socialmente. Todos devem ser tratados de forma igual e, ao mesmo tempo, devem ter suas diferenças respeitadas. E você viu também que há meios de promover a igualdade. Exigir políticas sociais de efeito duradouro é uma delas. E viu também que um simples exemplo pode fazer muito. É só não ficar de braços cruzados. Opa! É isso aí. Até a próxima teleaula.